Vamos lá para mais uma informação. Nós vamos falar agora sobre escrita simplificada de um número. O que é a escrita simplificada? É quando eu tenho um número com muitas ordens e classes e eu quero transformar esse número numa escrita menor, aproveitando, considerando todas as ordens e classes, tá? Então, nós já vimos o que é arredondamento, agora nós vamos ver o que é escrita simplificada. Para nós fazermos a escrita simplificada de um número, nós temos sempre que arredondar primeiro, tá? Porque ou a gente faz esse arredondamento ali na hora de fazer o exercício, ou a gente faz um arredondamento mental, porque não é possível nós escrevermos um número com todas as ordens e classes se nós não arredondarmos ele, tá? Então, o número natural, ele pode ser escrito numa forma simplificada quando nós arredondamos para sua maior ordem numérica. Então, se eu tenho um número que vale 932 mil, eu vou arredondar para a classe dos milhares. Se eu tenho um número 123 milhões, eu vou arredondar para a classe dos milhões. Se eu tenho um número 35 bilhões, eu vou arredondar para a classe dos bilhões. Então, sempre para a sua maior ordem numérica, maior classe numérica, tá? Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. 8.427.923. Primeiro, eu tenho que observar que esse número, ele está entre o 8.400.000 e 8.400.000 e 8.500.000. Então, ele está nesse meio, maior do que 8.400.000 e menor do que 8.500.000. Então, o arredondamento dele vai ser 427, olha o 2 aqui, ó, lembra que eu expliquei no arredondamento? 420 está mais próximo do 8.400.000 do que do 8.500.000. Então, o arredondamento desse número na ordem da centena de milhar é o 8.400.000. Então, o que que eu tenho? 8 é a minha maior classe. Por quê? Porque é a classe dos milhões, tá? O 8 está representando a maior classe, que é a classe dos milhões. E 4 está representando todas as outras classes anteriores, ou seja, 1.000, que é a dos milhares, e das unidades simples. Então, a forma arredondada de 8.427.923 seria 8.400.000. 8.400.000, na forma simplificada, é 8,4 milhões. Nós chamamos de M para mil, Mi para milhões, Bi para bilhões, Tri para trilhões e assim por diante. Então, eu tenho o número com todas as suas ordens numéricas e a escrita simplificada dele, que pode ser 8,4 milhões ou simplesmente Mi, aonde o 8 está representando a maior classe desse número, que é a classe dos milhões, tá? Bom, e quando eu tenho uma escrita simplificada para eu encontrar a escrita normal desse número? Da escrita simplificada para a escrita normal, nós só vamos ter pelas suas maiores classes. Nós não vamos conseguir ter um número tão detalhadinho de todas as ordens numéricas, como no caso aqui, eu tenho um número com todas as suas ordens numéricas. A escrita simplificada, ela só vai ter as duas maiores classes. E quando eu tenho da escrita simplificada, eu só vou conseguir obter o arredondamento de um número, tá? Então, eu tenho aqui, nós vamos acrescentar os zeros, após o algarismo da vírgula, a quantidade de zeros conforme a classe dada na escrita simplificada. Então, eu tenho 14,6 bilhões, é a escrita simplificada. Primeiro, eu arredondo ele. 14 bilhões e 600 milhões. Esta vai ser a escrita normal dele, com todas as suas ordens e classes. Eu não vou conseguir saber 14 bilhões e 600 e tantos milhões. Esse tantos a gente não consegue descobrir quando a gente faz o inverso da escrita simplificada para a escrita normal.
E também posso escrever na forma mista. Toda vez que a gente escreve um número na forma mista, nós usamos os números, os algarismos para representar as ordens, no caso aqui 14, e as palavras para representar as classes. Então, 14 bilhões, 14 são as ordens, unidade e dezena de bilhão. E 600 é a ordem da centena de milhões. Milhões é a classe dos milhões. Então, eu tenho 3 maneiras de escrever esse número: na escrita simplificada, na escrita normal, com todas as suas ordens, colocando zeros no lugar de todas as ordens que faltam, e na escrita simplificada, usando algarismos para representar a ordem e palavra para representar a classe numérica. Vamos ver alguns exemplos? O arredondamento desses números. 5.498, ele está aproximado de 5.500. E 5.500, como eu tenho um número ímpar aqui antes, eu posso arredondar para a minha unidade de milhar acima. 18.765, este 65, eu posso arredondar para 760, porque antes do 5 é um número par. Nós vimos isso na regra do arredondamento, tá? E 750, se eu quero 60, se eu quero arredondar para a centena mais próxima, eu subo para 800, porque 76 está mais próximo de 800 do que de 700. E 18.800, se eu quiser arredondar para a unidade de milhar mais próxima, eu arredondo para 19.000, ok? Eu tenho 3 arredondamentos de um mesmo número. 302.983, o 83 está mais perto do 80 do que do 90. E 990 vai estar mais perto da unidade de milhar 303.000 do que 302, tá? Olha esse outro número, 6.514.874. Olha quantos arredondamentos diferentes eu posso fazer. Arredondando pela dezena, arredondando pela centena, arredondando pela ordem da unidade de milhar, pela centena de milhar e pela unidade de milhão, tá? Agora, na escrita simplificada, nós temos que observar, primeiro, qual é a maior ordem. Na letra A, a maior ordem é a ordem dos milhares. Então, o que eu vou ter? 6,5 mil. Eu pego a maior ordem, coloco a vírgula e somente o primeiro algarismo que vem depois. Olha aqui, 20, ordem dos milhares, 20.000, porque é um número redondo. 12.800.000. Qual é a maior a maior classe? É os milhões. Então, 12 milhões, vírgula 8 milhões ou mi, tá? Posso simplificar mais ainda escrevendo só mi. Quando for 1.000, eu posso escrever 1.000 ou colocar apenas a letrinha M. Quando for milhões, eu posso escrever milhões ou colocar simplesmente o mi. Olha aqui, 18.530.000. Quem é a minha maior classe? O 18 milhões. Então, eu vou ter 18, quem? Vírgula 3, vírgula 5 ou 53, tá? Posso dizer 53, porque depois tem um monte de zero, ou simplesmente o 5. Eu pego a maior classe, coloco vírgula e apenas o primeiro algarismo que vem depois. Olha, 9 bilhões e 230 milhões. Então, eu vou pegar a classe dos bilhões, vírgula 2. Olha lá. Coloquei aqui o 23 porque o restante é zero, mas eu posso deixar só 9,2. 24 bilhões e 640 milhões. A maior classe é o bilhão. Então, 24,64 ou simplesmente vírgula 6. 52 bilhões e 900 milhões. 52 é a maior classe, vírgula, o 9. Mas o que eu coloco em palavra é a maior classe. Olha lá, 6.870.000. A minha maior classe é o milhão. Então, 6,8 milhões.
ou 6,87, ok? Então, dessa maneira, nós fazemos o arredondamento dos números, certo? Agora, eu vou dar um exemplo contrário para vocês. Eu vou ter o número... Olha lá. Eu vou ter o número escrito na escrita simplificada. Agora é o contrário. Ele está na escrita simplificada e eu quero colocar o número normal com todas as suas ordens. Só que a gente só vai poder completar com zeros a classe da qual nós estivermos falando, porque nós não vamos ter os números de menor significância. 63 mil, né? 148 mil, tudo bem. 78 milhões, olha, 75 mil milhões. 1,8 milhões. Então, se aqui está escrito milhões, é porque eu tenho 1 milhão. O 0,8 é o que vem completar com zero depois, 1.800.000. Olha aqui, 96 milhões, então eu sei que é 96, e o algarismo que está depois da vírgula eu completo com zero. 96.350.000. 4 bilhões é muito simples, é só completar com zeros. 2,8 bilhões. Então, eu tenho 2 bilhões e 800 milhões. Vou completar tudo com zero. 65,93 bilhões. Os 65 são os bilhões. 930 milhões, completo o restante com zero. Ok? Então, estudamos aí agora a escrita simplificada, escrita mista a partir do arredondamento de um número. Tá ok? Até o próximo.